E aí galera, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal e hoje eu vou reagir à matéria do Fantástico, do caso que aconteceu com o Roberto e com a Tayane no início do mês. Então vou estar reagindo aí, dando um pouquinho da minha opinião. E para quem já viu, não viu desse jeito. Então já deixa seu like, compartilhe e se inscreva para dar aquela moral pra gente. A minha análise, né, minha reação vai ser mais sobre o que aconteceu de fato, né, tipo, na trilha, né, no caso, o comportamento na trilha, não comportamentos externos, digamos assim. Então, sem mais delongas, bora lá. Domingo 11 de janeiro. Lembrando que o Pico Paraná é o ponto mais alto do sul, galera. Então, assim, não é qualquer trilha. É uma trilha de no mínimo umas 7, 8 horas de caminhada, ida. Então, exige preparo físico. Eu sei que tem muita gente que consegue fazer qualquer trilha, mas, cara, só ir não é o problema. O negócio é você ir. Você está preparado para mudanças climáticas do nada, como em alta montanha. Então você tem que estar preparado para isso tudo. Você tem um mínimo de conhecimento da trilha, né? Um básico de bifurcação, de possível locais que são mais complicados, né? De localização. Então, cara, você tem que ir preparado para o mínimo possível para caso algo dê errado. Fantástico está no ar com uma aventura que quase terminou em tragédia. Um jovem passou os primeiros dias do ano perdido no ponto mais alto do sul do país. O que eu passei foi milagre. Ele ficou 5 dias sozinho na montanha depois de se perder da parceira de... Cara, ficar 5 dias você perdido numa mata. Eu nunca fiquei perdido, né? Mas a sensação quando você tá no meio do breu, numa floresta, cara, é surreal. Você não vê absolutamente nada, você não sabe o que se passa ao seu redor de nada. Cara, deve ser, assim, desesperador. Trilha e virou notícia no Brasil inteiro. O Fantástico acompanhou com exclusividade o primeiro encontro de Roberto. Foi toda produzida. Galerinha, eu não vi essa matéria, tá? Tô vendo agora junto com vocês. Não sei se alguém já viu. Mas eu vi os comentários, né? Tipo, mas eu não vi de fato a reportagem completa ainda. Roberto e Tayane, depois de dias... Ele é estilo carioca. Liga para nada. Sandalinha em qualquer lugar. Bermudinha. Como se fosse... Por mim, eu ia nessa esquinha aí para qualquer lugar. Roberto e Tayane, depois de dias intensos de sobrevivência na... Ela é tipo mulher mesmo. Qualquer lugar se arruma aquela produção. Oi, Thay. E aí, tudo bom? Como que tá? Desculpa por ter deixado você para trás. Eu acreditei que você ia conseguir chegar até o acampamento. Não imaginei que isso ia acontecer. Encontramos Roberto depois da primeira noite... Cara, isso não existe. Pelo que fala, né? Tipo, ele não conhecia de fato nada da trilha, né? Então, assim, você deixar uma pessoa numa montanha dessa pra trás, claro, pode na nossa cabeça a gente fala assim, não tem erro, é só descer. Mas, cara, se tiver alguma possibilidade de bifurcação, de algum caminho que desvie para algum lugar, é uma noção básica que você tem que ter para não deixar isso acontecer. Se você sabe que a pessoa nunca fez, não está preparada para poder estar naquela montanha, não tem jeito, você tem que estar com a pessoa. Se você sabe que ela não sabe e se você é a única opção da pessoa ali de se orientar. Então, se tivesse pelo menos com um aplicativo como o Wikiloc, que você consegue ver o mapa da trilha, beleza, um pouquinho menos mal. Mas se você sabe que a pessoa não tem conhecimento nenhum daquele local, e uma montanha daquela, cara, não tem desculpa.
É muito complicado. Noite de sono em casa. Os sinais do que viveu. E com essa repercussão, né? Então ficou aquelas hashtags, né? Tipo, ninguém deixa ninguém pra trás. E eu, Fernando, já presenciei muitas das vezes grupos deixando pessoas pra trás. Não assim que fique distância. Mas, cara, às vezes, pelo meu caso aqui, né? Pelo meu conhecimento aqui, eu moro no Rio de Janeiro e tem muitos grupos aqui que levam tipo 10, 15 pessoas com um guia só. Então, assim, o guia tá lá na frente, a última pessoa tá lá atrás, você tipo, não vê a última pessoa, você não sabe se a pessoa se machucou. E como às vezes vai muito grupinho, às vezes, assim, meio que ninguém tá nem aí pra ninguém. Então, geralmente muito turista, né, quando é turístico, então tem muito disso. Cada um é na sua bolinha ali e vida que segue. E quem fica lá atrás, às vezes uma pessoa que, tipo, tá sem ninguém, tipo, não tem uma companhia, meio que isolada, cara, pode sim acontecer algum problema. Não de fato de se perder dessa forma, né, mas se machucar de uma forma mais grave e não ter alguém ali prontidão para poder, tipo, socorrer. E às vezes pode ser que o grupo vai, a pessoa fica para trás e tem que esperar tipo, alguma pessoa aparecer para poder dar conta, né, tipo, da pessoa machucada. Então, assim, tem muita gente que deixa para trás sim e guia, Aparecem tá? no corpo todo. Inchaço, roxos, dor. Aos 19 anos, ele diz que a experiência o fez valorizar as coisas mais simples. Toda hora eu falava, quando eu chegar eu quero virar isso aqui de água. Porque eu tava muito sede. A festa da família Depois pra que celebrar a passa volta aí, dele foi na é só terça. festa, né? Mas imagina o desespero, galera. Quando a gente passa por um momento assim, na vida, a gente começa a dar valor nas pequenas coisas. Roberto saiu de casa no dia 31 de dezembro. Eu tenho com uma tudo que faquinha igual parecia essa. simples. Fazer uma trilha com uma amiga e ver o primeiro amanhecer de 2026 no ponto mais alto do sul do Brasil. Mas em algum ponto do caminho, os dois acabaram se perdendo. Para ele, a volta virou uma luta pela vida. Perguntei para ele, vai passar o ano novo aonde? Eu falei, eu quero me enfiar dentro do mato. Ele falou, boa ideia. E ele citou o Pico Paraná. O Pico Paraná dá nome Coisa ao Parque pouca. Estadual administrado pelo Instituto Água e Terra, o IAT. Uma unidade de conservação localizada na Serra do Mar, no litoral do estado. Tem 1.877 metros de altitude. Cara, olha a imensidão disso pra você procurar uma pessoa. E assim, foi difícil encontrar ele. Tipo, sabendo que ele tava numa trilha. Imagine se a pessoa, por exemplo, cai ou tipo, se perde e sai emburacando em qualquer lugar. Cara, é muito difícil achar. Olha o tamanho disso pra você achar uma pessoa. E de helicóptero não vê, filho. De helicóptero você não consegue ver. É mais pra dar um apoio de caso encontre, pra poder retirar, remover, né, do local. Mas pra encontrar mesmo a pessoa, tipo, é muito difícil mesmo. É o ponto mais alto do sul do Brasil. A trilha até lá é longa, exige técnica. Roberto reclama da falta de sinalização, mas admite que não se preparou como deveria. Falta sinalização, falta... É isso aí, ó. Quando você vai, no mínimo, preparado pra uma montanha dessa, eu nunca fiz essa trilha, mas tem algumas bifurcações, né? Então, assim, para quem tem algum certo conhecimento, você já vai com, pelo menos com um aplicativo ali, tipo de backup. Se acontecer alguma coisa, eu tenho um aplicativo ali. Então, eu consigo me orientar, saber exatamente onde eu tô, saber o início e fim da trilha, para onde que eu devo ir. Mas, cara, você ir pra uma trilha dessa, e eles nem se conheciam, assim, não tinha uma amizade, né? Ele e a Tayane, assim, de verdade, pelo que eu sei, né? Mas foi uma trilha casual. Então, assim, cara, é muito complicado isso. E ainda junta com uma má sinalização da trilha. É aquela coisa, né? Tipo, já me peguei também em trilha assim, que você vai correndo. Correndo não, você vai andando. E você só olha pro chão. Olha pro chão.
Quando você vai ver, você já tá fora da trilha. Você já pegou ali tipo uma bifurcação que você nem se ligou que pegou. Isso já aconteceu comigo. Mas com um certo conhecimento, você sabe que aquela rota que você tá ali não é certa. Então você volta. Mas assim, para ele, como ele não conhecia e tá tendo trilha, não tá batendo no mato, de fato. Então assim, acabou que ele foi indo, achando que é a única opção. E deu no que deu. Bastante coisa ali, né? Estrutura, enfim. E eu, pela falta da capacidade ali, né? De conhecimento em geral, né? Do local. Não ter ido com um instrutor foi um erro também. Com alguém que conheça a trilha. Roberto e Tayane ficaram amigos 2 meses antes da aventura. Ela já tinha feito outras trilhas e se mostrou mais bem preparada. Ele é devagar, ele é lento. Ele passou mal na subida depois de beber um iogurte. Passei mal, acabei... O iogurte dos ali, deuses. O corpo, ele ficou bem fraco também, né? Desidratei. Mesmo assim, os dois chegaram juntos ao topo e fizeram promessas para o ano novo. Eu defini meus objetivos, o que eu queria fazer e tudo mais. Ele só não imaginava o que estava prestes a acontecer. O problema começou na descida. Eu tava num ritmo um pouco mais devagar. Eu falei, Roberto, você tá muito lento. Eu vou passar na sua frente. O grupo passou, a minha parceira passou junto com o grupo. E o Roberto ficou para trás e eu segui a trilha na frente. E foi quando aconteceu esse acidente de ele pegar o caminho errado. Roberto diz que errou o caminho numa encruzilhada. Tinha uma parte que estava sinalizada e outra não. E acabei deslizando o penhasco abaixo. Eu tentei voltar para... Teve um rapaz, que agora eu não lembro o nome dele, no Instagram, que ele mostrou exatamente o ponto que ele meio que se perdeu, né? No caso, era pra ir pra um lado, ele seguiu reto. Mas, cara, dependendo da como você tá, e até mesmo se você olhar bem, a configuração da bifurcação dá tudo a entender que é pra você continuar descendo. Mas não. É pra você meio que dar uma subida, pegar a direita, subir um pouquinho e continuar. Se eu não me engano, é uma subida. Mas a configuração do local onde que ele se perdeu dá tudo a entender que é pra descer. E assim, ali não tem sinalização nenhuma no momento que esse rapaz fez esse vídeo, né? Mostrando o local exato que ele se perdeu, que ele pegou a trilha, que foi onde que ele foi parar na cachoeira, né? E aí ele saiu lá na fazenda onde que ele foi encontrado. Então, galerinha, foi uma junção de coisas, né? A falta de preparo do Roberto, primeiro de tudo, a Tayane ter deixado ele, né, para trás, sem ele saber de nada do caminho. Depois também um mínimo preparo do Roberto em saber o caminho, né? E também a falta de sinalização. Então foi um misto de fatores que acabou levando a isso, né? Depois eu vou ver se eu acho o vídeo do rapaz. Assim, com toda a força, eu puxava, eu gritava socorro, eu não conseguia. Nessa hora eu fiquei, nossa, ele deve ter entrado em uma trilha, alguma coisa, mas vai chegar, ele vai ver que tá errado essa trilha e vai voltar. E vai se encontrar de novo. Bombeiros e voluntários começaram as buscas no mesmo dia. Mas Roberto não foi encontrado. Olha isso, Com a ajuda uma pessoa de uma aí, cara. maquete, os bombeiros explicaram por onde ele passou. Roberto se perdeu num local da trilha chamado Sela. O trajeto de descida seria exatamente o mesmo, passar pela Sela e descer essa crista. No entanto, o Roberto, ao descer aqui, ele caiu nesse vale aqui, ó. Começava ali o pesadelo. É justamente aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, o roxo, o rosa e o amarelo. É justamente aqui. Como ele estava possivelmente numa descida, né? Então, assim, o corpo já meio que já entende que é para continuar descendo e não subir. E aí, junto com a falta de conhecimento dele, ele deve ser, opa, vou continuar descendo. Isso eu pensando, tá? Então, aqui pode ver que tem uma leve subidinha aqui. Então, como ele estava descendo, ele continuou descendo. E aí foi aí que ele foi parar e desceu. E deu no que deu.
Foram 5 dias e mais de 20 quilômetros na mata, entre 20 pedras e quilômetros, cachoeiras. rapaziada. O terreno é bem acidentado, com muito risco. Eu tive que descer um penhasco. Quando eu cheguei embaixo, vi a cachoeira. Eu fiquei pensando bastante e pulei, né? Os bombeiros dizem que essa foi a primeira vez que alguém conseguiu passar por ali sem equipamento. Perdi a bota, perdi meu óculos, eu ainda não enxergo nada, né? Eu tenho problema de visão. Roberto já fez alguns cursos de primeiros socorros, mas teve muita sorte. E foi fundamental conseguir se manter calmo. Bate um pouco de nervosismo, não saber se tá no caminho Muita certo. Eu realmente sorte, vou poder. Deus. Falei, não vou chegar no meu destino, quero encontrar minha família. Quando o Roberto conseguiu finalmente sair da mata fechada, no 5º dia, ele encontrou esse caminho de pedras. Foi por aqui que chegou até a fazenda, onde foi socorrido por esses 2 funcionários. Câmeras de segurança registraram o momento da chegada. Pra quem ficou todos esses dias Nossa, na mata, imagina a chegou cabeça muito dele, o alívio, andando. cara. Ele fez questão de voltar à fazenda para agradecer. Daí, meu irmão. Pô, cara. Os dois Pelo norte você tá vivo, meu irmão. Os 2 anjos que apareceram aí, irmão. Ao saber da mobilização de busca, ele também quis agradecer ao grupo de operações de socorro tático, o Ghost. Irmão. E ouviu do comandante uma dica. Nesses casos, o melhor é ficar parado em local seguro e esperar por socorro. Se eu tivesse ficado no lugar, 2 horas da tarde tinha uma equipe nossa aqui já descendo. Nós tínhamos encontrado você naquele mesmo dia. Roberto conta que ele e Tayane fizeram um cadastro numa fazenda ao lado do parque. Mas essa questão aí, né, realmente é o correto em protocolos assim, né? Você meio que, opa, me perdi, vou ficar aqui. Mas aí que tá, né? Tipo, como na cabeça dele tava descendo, tipo, no caso do Pico Paraná, então a intuição dele é sempre continuar descendo, não subir. E aí junta também, novamente, com o fato dele não saber nada do caminho, né? Não ter nenhum conhecimento. Então acabou que aconteceu isso, né? Oferece banheiro. Pagou R$30 para os 2. Mas afirma que o acesso foi pelo parque e que a segurança liberou a passagem dos 2 para a trilha do Pico Paraná, mesmo após o horário permitido. O funcionário só pediu para eles não subirem até o topo. Por nota, o Instituto Água e Terra, que administra o parque, reforça a necessidade do preenchimento do cadastro obrigatório na base do parque e que o acesso à unidade de conservação deve ser feito apenas por vias legais e dentro do horário estabelecido. Diz ainda que conta com trilhas sinalizadas. Em casa, com o pai, as irmãs e os sobrinhos, mais um motivo para celebrar. A mobilização para procurar Roberto também ajudou a reconstruir a união dessa família. A nossa família estava muito quebrada. E cada um para um lado. Foi a reconciliação. É uma nova chance. A vida é uma só, cara. E a gente tem que aproveitar o bom dela, né? Mas ainda faltava um encontro nessa história. Depois E aí, do será que Réveillon ele na montanha, perdoou? Roberto e Tayane não voltaram a se falar. Ela quis dar a entrevista no lugar onde os 2 se conheceram. Apesar de a gente se conhecer há pouco tempo, tivemos bons momentos. Mas você se arrepende de não ter ficado junto com ele? Me arrependo. Me arrependo porque se eu não tivesse deixado ele para trás, Pelo nada disso menos, teria né? acontecido. Você pediria desculpas pra ele? Sim, eu liguei para ele, mas sem sucesso. Quer encontrar com ele? Gostaria. Roberto aceitou. O reencontro A skin do aconteceu menino. em uma praça de Curitiba. Entre silêncios, gestos contidos e sentimentos ainda confusos. Desculpa por ter deixado você para trás. Não imaginei que isso ia acontecer. Olha, eu peço a Deus que ele tenha te deixado no acampamento bem salvo. Eu confio em você. A tua bolsa, eu tô entregando ela com as coisas que estão dentro. E o que eu tenho pra dizer é, se cuida. Deus te abençoe muito, tá? E nosso laço se encerra aqui. Tá bom, adeus. Adeus. Entre os 2, por enquanto, há emoções que não cabem em abraços. Os amigos decidiram seguir cada um a sua história. Rapaziadinha.
que fica disso, né? Tipo, coisas básicas. Se você vai numa trilha dessa, tipo, dessa dimensão que é o Pico Paraná, cara, não é qualquer trilha. Então você, no mínimo, começa de tudo. Você não tem confiança em fazer sozinho, porque muita gente faz sozinho, vai preparado sozinho. A questão aí não é ter guia, tá? Se você não tiver um preparo tanto físico como emocional, contrata um guia. Emocional que eu falo assim, você não sabe o caminho. Contrate um guia, tudo certo. Então, um guia vai ser os seus olhos. Mas, se você vai assim, tipo, com um colega, principalmente se você não sabendo bem o caminho, baixa um aplicativo, tem vários aplicativos que você baixa. Cara, tipo, tem que ir no mínimo preparado. No mínimo preparado, no mínimo dar uma pesquisada na trilha, como é que é a trilha, se tem sinalização ou não, ver vídeos. Mas sei que foi tudo meio que na orelhada, mas, cara, tipo, tem certas montanhas que você não pode brincar. Por exemplo, se você for fazer aqui uma Petroterê, aqui no Rio de Janeiro, não tem como brincar, galera. Você tem que se preparar, você tem que levar uma alimentação. Mesmo se for a travessia de um dia, você já tem que ir preparado para acontecer de tudo. Chuva, caso alguém se machuque, demore mais do que o programado. Então, cara, se prepare o mínimo. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva, compartilha e ó, cuidado na trilha, hein? Trilha não é diversão assim como vocês pensam não, hein? Vai com cuidado, moleque.